Meus queridos, chegamos em mais um vídeo da série Como Cai Gramática nos vestibulares por aí do Brasil e dessa vez estamos com a UEPG, com a Estadual de Ponta Grossa, mais uma paranaense aparecendo aqui, né? Então vamos lá, paranaenses. Já temos vídeo da UFPR, já temos vídeo da UEM, já temos vídeo da UniOeste, estamos com vídeo da UEPG agora aí. Qual é a outra paranaense que tá faltando? Manda aí que eu quero fazer de todas, para você estar preparado. E para você que é do Paraná ou da região e faz prova lá no Paraná, eu quero dizer para você que, cara, eu já falei isso em outro vídeo também, mas as provas de gramática do Paraná são bem diferentes. Não só pelo estilo somatório, né? A gente tem aqui a UEPG, que é um somatório, assim como a UEM, mas o estilo de cobrança é diferente. A UEM é mais gramatical do que a UEPG, né? E a UEPG é mais gramatical do que a UniOeste, por exemplo, que é ABCD, não é somatório, mais gramatical do que ela, fica no meio de um caminho. Mas é interessante você observar essas diferenças, porque senão o aluno acaba querendo meio que estudar para tudo de qualquer jeito e não funciona, né? O que a UEPG faz? Ela cobra uma gramática, mas assim, ó, sabendo as principais regras, tendo jogo de cintura, estratégia de prova para não arriscar quando não deve, você consegue se virar numa boa. Essa primeira questão, por exemplo, de acordo com as normas da língua portuguesa. Quando ele bota normas da língua portuguesa, daí tu já fica assim, nossa, né, cara, vai cobrar tudo. E tá cobrando só concordância. Falou normas da língua portuguesa, mas a questão é só de concordância. Não tem nada muito aprofundado, né? O que diz a primeira? O excerto Bibliotecas Públicas Americanas vem assumindo um papel vertido para o singular, ficaria corretamente grafado como Biblioteca Pública Americana vem assumindo um papel. Qual é o erro aí, né? Você que está atento. O acento no vem. Não pode ter acento. Os verbos tem e vem no singular não possuem acento. E no plural possuem um acento circunflexo, que é um acento diferencial. Talvez você que nunca teve aula de gramática pense, nossa, que detalhe específico que a UEPG cobrou. Não, isso aí cai direto em prova. É uma das regras que eu mais chamo atenção. Quando eu estou dando meu curso de gramática completo, eu chamo atenção disso na acentuação, quando eu explico as regras de acentuação do acento diferencial, e quando eu explico concordância, eu chamo atenção de novo. É uma coisa que a gente volta em 2 momentos do ano para explicar para o aluno de tão comum que é esse tipo de erro. Então, de novo, não é uma gramática aprofundada, é uma gramática que cai em tudo que é lugar. Percebeu o acento no tem e no vem, tem que estar na ponta da língua para o aluno que faz vestibular sempre. Essa era errada. A outra, 2. No trecho, a população sem teto no país é calculada em quase 600 ou 600 mil pessoas, que é o que ele vai cobrar, né? A forma correta de reescrever os termos destacados com o numeral por extento é 600 mil pessoas. 600 ou 600? É 600, tá? O numeral sempre precisa concordar com o substantivo ao qual se refere. Então aqui no caso é uma concordância nominal, mas ainda é uma concordância. 600 mil pessoas é a forma correta. Numeral é uma classe gramatical que sempre concorda com o substantivo que ela quantifica. No caso é pessoas, então tem que estar no feminino. A 4. A expressão a população sem teto, vertida para o plural, ficaria corretamente grafada como as populações sem teto. É isso, a expressão sem teto que está atuando ali como um adjetivo composto, nesse caso fica como invariável. Até porque, convenhamos cá entre nós, né? Como é que ficaria se fosse no plural? As populações sem tetos? Quer dizer que se é mais de uma população, são vários tetos que ela está sem? Não, as populações sem teto era a forma correta mesmo. E a 8, o segmento de uma parcela da população que não tem para onde ir poderia ser reescrito como uma parcela da população que não tem aonde ir, sem violar a norma padrão. Então aqui ele puxou um pouquinho de regência, né? Quando eu falo não tem para onde ir ou não tem aonde ir, os dois são aceitos? Sim, porque quem vai eu posso usar a preposição vai a algum lugar ou posso usar a preposição vai para algum lugar. Então tanto o para onde quanto o aonde estariam corretos. O que eu não posso usar de acordo com a norma culta? Eu não posso usar ir em algum lugar. Então se eu falasse uma parcela da população que não tem onde ir, aí eu estou cometendo um erro de norma culta, porque o onde está pressupondo o uso da preposição em. Aonde é o uso do a. Para onde é o uso do para, então só o onde sozinho é que não poderia. Esse tipo de coisa a gente aprende em aulas de regência, uso do onde, do aonde, ainda está dentro daqueles pontos de gramática que caem meio que tudo que é prova. Então não é considerado uma gramática mega aprofundada. Eu sei que você que está vendo esse vídeo aqui, provavelmente se você vai fazer a prova da Estadual de Ponta Grossa da UEPG, você não vai fazer lá do outro lado do Brasil a da Estadual do Sudoeste da Bahia, né? Da UESB, que é o vídeo que eu publiquei semana passada. Acho que você não vai, mas se você quiser ver um exemplo do que é uma prova de gramática muito aprofundada, dá uma olhada nela.
aquilo ali sim é aprofundado. Aqui nós estamos falando de um conceito básico de gramática que você tem que dominar para a maioria das provas. Aqui nós temos uma questão que cobrou acentuação e semântica. Basicamente são esses conteúdos também com processos simples que você tem que estar atento e observar na hora da prova. Até nessa questão em específico, quando tem os erros, a gente percebe que são uns erros meio grosseiros, assim. Bastava estar atento para perceber. Ó. A número 1 ele é sobre um texto do poeta Paulo Leminski, né? E a número 1 diz: as palavras súbito e estúpido recebem acento gráfico pelo fato de a tonicidade de ambas estar localizada na antepenúltima sílaba, que é a mesma coisa que dizer que são proparoxítonas, né? É só outro nome, explicou o conceito em vez de dar o nome. Uma proparoxítona como súbito e como estúpido são palavras que têm a sílaba tônica na antepenúltima. E é esse o motivo que faz elas serem acentuadas, porque todas as proparoxítonas sempre são acentuadas. Então essa é uma que você vai marcar verdadeira sem nenhum medo, né? É verdadeira com toda a certeza, e é aquele conceito básico que a gente tem. Olha o que diz a 2. Na oração que me leva a duvidar, a utilização do pronome possessivo me já está errado. Que me leva a duvidar não é pronome possessivo, é oblíquo. Mas vamos supor que tivesse passado. Ah, você achou que o me era possessivo ali? Porque se a gente forçar a gramática, até tem alguns casos que o me pode atuar como possessivo. Né? Tem alguns exemplinhos ali, ó, que ele pode ser confuso. Quando alguém diz assim, por exemplo, o fulano quebrou-me a cara. O fulano quebrou a minha cara, esse me atuando como possessivo. Até poderia ser, mas no que me leva a duvidar, não, porque leva eu a duvidar. Não é pronome pessoal. Oblíquo. Serve para estabelecer uma relação de pertencimento entre o sujeito e o substantivo dúvida. Nem tem substantivo dúvida na frase, é o verbo duvidar. Então quer dizer, se você marcar 02, você tá muito desatento, cara. Não é uma questão de não ter estudado gramática, é desatenção. Você foi lá duvidar, não tem duvidar, não tem dúvida. Não pode marcar essa bobeira, né? Então errar essa aí, marcar essa aí verdadeira, não é dúvida de gramática, é leu com pressa e não percebeu. Vamos ver a 04. Pelo fato de a palavra estúpido ter 4 sílabas, enquanto o vocábulo súbito apresenta apenas 3, esses termos não podem ser inseridos na mesma regra de acentuação gráfica. Claro que podem. A gente já respondeu na número 1, que é verdadeira, que a regra é ser proparoxítona. A regra não tem nada a ver com o número de sílabas, né? Não tem absolutamente nada a ver com o número de sílabas que a palavra tem. Ela tem a ver com a sílaba tônica. Qual é a tonicidade e a terminação da palavra. Então dizer que uma tem 4 e outra tem 3 sílabas, nada a ver. E percebam, se a 4 é falsa, não tem como ao mesmo tempo a 1 ser verdadeira e a 4 ser verdadeira também, porque elas se anulam. Então isso já ajuda o cara a ficar mais confiante ainda de que a 1 é verdadeira e a 4 é falsa. E aí vem a 08. Na frase se súbito não ter, o termo súbito poderia ser substituído pela palavra abrupto, né? Abrupto é a mesma coisa que súbito, de repente. Sem prejuízo semântico para adequar a interpretação do período. Era verdadeira, é uma questão de semântica, né? Então percebam, misturou semântica e acentuação e mais uma vez, galera, cobrou conceitos básicos. Não cobrou nada mega aprofundado, nada que você tivesse que se escabelar estudando, não. É dar uma olhada com calma em gramática. Então a UEPG é uma prova que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não tenho certeza se vai ter aulão para ela ou não, dependendo de quando for o vestibular, mas é uma prova que tendo aulão, com um aulão você resolve muita coisa. Né? Eu sempre destaco aqui, e se você achar que eu tô mentindo para vender aulão para você, vai dar uma olhada em outros vídeos. Tem vídeo que eu nem menciono aulão. Eu digo, olha, essa prova aí te vira e tem que estudar o ano inteiro para ela, porque é muito aprofundado. O aulão daria alguma ajudinha ali. Agora, o EPG é uma daquelas provas que salva. Um aulão com conceitos básicos para você revisar, com a estrutura da questão, a estrutura do somatório, algumas dicas de quando você arrisca ou não, pode valer muito a pena. Então, no momento que eu tô gravando este vídeo, eu ainda não tenho um aulão para o EPG marcado, tá? No momento que eu tô gravando. Pode ser que mais pra frente eu tenha, daí eu vou colocar o link desse aulão na descrição do vídeo, tá? Então você fica ligado, me segue nas redes sociais, se tu não me segue ainda no Instagram, @laurointerpretaenem, no Twitter é só @interpretaenem, mas me procura por lá e me segue, que no momento que eu for fazer um aulão eu divulgo, tá? Se chega mais próximo da prova, não falei nada, me pergunta na DM, me manda uma mensagem, faz um comentário aqui no vídeo, e aí vai ter aulão para o EPG, não vai ter? Porque é uma prova que com certeza um aulão faria toda a diferença, é suficiente para você se virar em relação à gramática, justamente porque ela não cobra uma gramática muito aprofundada, como a gente está vendo aí. E aí, claro, num aulão a gente teria a oportunidade também de aprofundar um pouco o sistema de somatório, né?
como funciona o somatório, que maneiras eu posso arriscar, quando é que vale a pena arriscar, quando é que não vale a pena. Os gabaritos da prova da UEPG são geralmente a maior parte verdadeira, a maior parte falsa. Como que a gente se vira em relação a isso? Porque, por exemplo, para quem está acostumado ao somatório da UFSC, por exemplo, se você é de Santa Catarina e vai fazer a prova da UEPG também, é completamente diferente, tá? É outro somatório, são outras regras. A UFSC tem características de somatório bem peculiares, que não tem a ver com outras provas de somatório em relação a quando você zera a prova ou não. Então isso um aulão ajuda também e pode salvar a sua vida em relação a isso. Certo? Se você está interessado no aulão da UEPG, mesmo que eu ainda não tenha planejado, deixa nos comentários aqui para eu saber, manda esse vídeo para outros colegas seus aí do Paraná que vão fazer essa prova ou então de regiões próximas, né? Para quem vai fazer essa prova, manda esse vídeo para ele, para que ele fique sabendo também e para que ele ajude a pressionar a nós termos esse aulão aí também. Fechado? Valeu, galera, te vejo na próxima!